E a frente fria que avançou do sul para o sudeste do país e provocou chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro, está próxima ao sul da Bahia. A partir de hoje, o ar polar enfraquece e as temperaturas voltam a subir no sudeste brasileiro. Para a gente saber como fica o tempo durante a semana, nós vamos conversar agora ao vivo com a meteorologista da Climatempo, a Paula Soares, que está aqui com a gente. Tudo bem, Paula? Bom dia para você, bem-vinda. Oi, bom dia, Nonato, Tainá, bom dia para todos, tudo certo por aqui e por aí? A gente trouxe uma diversidade aqui de temperaturas, né, no sul, nordeste, sudeste, com o Rio de Janeiro também representado. Vamos começar aqui com a região sul do Brasil. Como é que fica o tempo para essa semana que está começando aqui nesse domingo na região sul do Brasil? Permanece essa temperatura baixa, Paula? Olha, vai esquentar aos pouquinhos, né? A gente teve um fim de semana com geadas por várias áreas aí do sul do Brasil, principalmente as regiões serranas, né? Mas muitas áreas do Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense, sul do Paraná, registraram essas temperaturas abaixo de 5 graus nesse fim de semana. Então, aos pouquinhos, a partir de amanhã, já começa a esquentar, né? Mas não tem previsão de muito calor também, não. Já tem outra frente fria prevista para chegar lá na quarta-feira, então já volta a chover a partir de quarta na região e aí vai aumentando a instabilidade de novo, diminuindo a temperatura. Mas então esse comecinho de semana já diminui o risco para geada, a temperatura sobe um pouquinho, não chove até terça-feira e da quarta em diante já tem outra frente fria prevista. Nesse mês de julho, a região sul foi bem prejudicada em relação à chuva, né? Porque a chuva ficou bloqueada de avançar pelo Brasil. Então foi só o sul do Rio Grande do Sul que recebeu até alguns temporais ao longo do mês, né? Mas de Porto Alegre, subindo para o norte gaúcho, Santa Catarina, Paraná, a chuva não chegou muito não. Então agora para agosto a tendência é que as frentes frias consigam avançar um pouco mais. Não vai ser um mês chuvoso, porque de fato agosto é um dos meses com pouquíssima chuva nessas regiões do centro-sul do Brasil, mas a tendência é que não seja como julho. Vai ter mais chuva no sul e vai ter temperaturas um pouco mais baixas também, porque esse mês de julho foi bem atípico, né? Paula, Tainá Fafam falando agora com você. Bom dia, obrigada pela sua entrevista aqui na CNN. Do sul eu quero subir um pouquinho, quero ir lá para o sudeste para saber como é que fica em São Paulo. Se eu não me engano, São Paulo teve o julho mais quente desde 1943, não é isso? Eu quero saber como é que fica a previsão para esse mês de agosto por lá. Exatamente, é a mesma tendência do sul, né? Então, assim, a gente teve pelo Brasil a atuação de um bloqueio atmosférico, que é quando essa massa de ar seco atua com mais força e as frentes frias não têm força para, de fato, romper essa massa de ar seco, né? Para quebrar essa massa de ar seco. Então, as frentes frias chegavam ali ao sul do Rio Grande do Sul e já eram desviadas para alto mar. Com isso, ficou faltando chuva na região sudeste e esse ar polar, né, que acompanha as frentes frias, também não conseguiu avançar. Então tivemos temperaturas bem altas, né? Um julho histórico na capital paulista. 1943 é quando começou as medições lá no Instituto Nacional de Meteorologia. Então a gente não tinha temperaturas tão altas assim desde o início das medições, né? Agora para o mês de agosto é a mesma tendência que eu falei para o sul, né? A gente não vai ter de fato um mês quente nem um mês extremamente seco, né? Porque a gente está extremamente chuvoso, né? Porque a gente tem de fato um mês com uma média de chuva muito baixa, mas comparando com o mês de julho, a gente vai ter mais episódios com chuva, porque as frentes frias vão passar, e também teremos alguns picos de frio com maior frequência, né? Porque em julho as temperaturas de fato ficaram muito altas, praticamente todos os dias, foram pouquíssimos dias com frio. Então agora em agosto a gente deve ter esses picos com um pouco mais de frequência, né? Dias mais frios e um pouquinho mais de chuva por causa do avanço das frentes frias. Nessa semana começamos ainda seca, né, na maior parte do sudeste, sem chuva, com bastante sol. Aí na quarta, essa frente fria começa a avançar lá no sul e a partir de quinta ela já vai influenciar no sudeste. Então, para o fim da semana, tem algumas mudanças no sudeste também. Perfeito. Agora, para a gente olhar aqui para a região nordeste do Brasil, Paula, como é que deve ser esse início de agosto, à medida em que nós acompanhamos episódios de chuvas fortes, né, registradas em alguns estados, notadamente Pernambuco e também Alagoas, e por outro lado, em outros, nem tanto, o sol brilhando praticamente o ano inteiro. Como é que está a previsão para o Nordeste no mês de agosto?
É um grande contraste, né, que a região enfrenta, a chuva sempre concentrada na costa da região, toda a faixa litorânea, e as áreas do interior, sertão, muito secas. A É. gente não tem previsão agora para chuva como foi no comecinho de julho, que foi onde aconteceu essa chuvarada aí, especialmente em Pernambuco, ali litoral de Alagoas também. Isso não vai acontecer, mas vai chover em praticamente todos os dias. Então, toda a região litorânea ainda segue com essa possibilidade de chuva, como a gente acabou até de comentar, né? Vocês estavam falando aí da previsão do tempo. Tem essa frente fria que passou agora pelo sudeste, que ela está chegando ao sul da Bahia hoje. Então, até a região ali de Porto Seguro já aumenta a instabilidade hoje. Aí depois essa frente fria se afasta. Essa outra que vai chegar aqui no centro-sul do Brasil no fim da semana, vai conseguir chegar também à região nordeste, né? Então, de uma forma geral, a gente segue nessa mesma tendência. Não tem aquela chuvarada do começo de julho, mas ainda vai chover em todas as áreas do litoral e continua muito seco, até com risco de queimadas, prejudicando também algumas áreas da agricultura pelo interior e sertão da região. Nessas áreas, por enquanto, ainda não vão receber chuva, Nonato. Paula, já que você já foi comentando ali sobre o interior, sobre o sertão, vou entrar um pouquinho mais. Conta pra gente como é que fica a previsão no norte do país e também no centro-oeste, pra gente fechar todo mundo que está acompanhando a gente do Brasil inteiro para saber como é que fica o clima por lá. Olha, o norte tem a situação bem semelhante ao do nordeste, né? Tem esse grande contraste em parte da região. A faixa sul, que pega o estado do Acre, sul do Amazonas, do Pará, Rondônia e até mesmo Tocantins, continua muito seca. Essa região ainda não tem chuva, até diminuiu um pouquinho a temperatura com o avanço desse ar polar agora no fim de semana, diminuiu um pouquinho a temperatura ali em Rondônia, né? Mas não chegou a fazer frio intenso, nada disso. Então, essas regiões continuam quentes e secas. A chuva ela fica concentrada na costa norte, então Manaus, Belém, ainda com pancadas de chuva sempre naquele período entre tarde e noite, que é comum na região, e um risco maior para temporal no Amapá e no estado de Roraima, que são áreas mais ao norte da região. Então Boa Vista, Macapá devem ter alguns temporais aí, mas também não é tempo fechado, né? Tem sol ao longo de toda essa semana, né? Semana quente também, temperaturas sempre passando dos 30 graus, então é isso, né? Chuva concentrada na costa norte e um pouco mais seco para a faixa sul. E já emendando o centro-oeste, ar mais seco também. Essas frentes frias que vão avançar agora ao longo do mês de agosto, elas vão influenciar principalmente o estado de Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso, até mesmo Cuiabá. Cuiabá teve um friozinho agora com a passagem dessa frente fria. Então essas regiões aqui devem ter um pouquinho mais de chuva ao longo do mês de agosto, então já nessa semana também, e uma diminuição mais expressiva das temperaturas. Agora, no norte de Mato Grosso, região de Brasília, viu, Tainá? Nadinha de chuva expressiva por enquanto. Essa qualidade do ar continua prejudicada, né? Porque se a gente não tem chuva e não tem vento, não tem nada que disperse esses poluentes pela atmosfera. Então a gente ainda tem essa expectativa para Brasília de ar muito seco, não tem uma queda tão expressiva de temperatura, tem no máximo aquela amplitude térmica. Manhãzinha mais fria, né? Mas com tarde mais quente. Frio mesmo, intenso, por enquanto a gente não tem previsão. E muita secura, né, Paula? Nossa Senhora, aqui tá seco demais. É água o tempo todo. Imagina, eu aqui em São Paulo já não consegui respirar a semana inteira. Imagina em Brasília. Tá danado aqui, viu? Tá danado. Paula Soares, meteorologista da Climatempo. Muito obrigado, viu, Paula, pela participação com a gente aqui na CNN. Um bom dia para você. Bom dia para todos. Até mais. Obrigada, Paula. Até a próxima.